A batalha espiritual. Falando de modo geral, um crente que ainda não experimentou o batismo no Espírito Santo não conhece bem a realidade espiritual. É como o servo de Eliseu, cujos olhos estavam fechados para essa dimensão da realidade. Ele pode até receber os ensinamentos da Bíblia. Todavia sua compreensão se restringe à mente, uma vez que ainda carece de revelação em seu espírito. Contudo, depois de experimentar o batismo, sua intuição adquire uma sensibilidade aguda e ele passa a perceber, através do Espírito, um mundo espiritual que se descortina diante dele. Através do batismo no Espírito Santo, ele toca não somente no poder sobrenatural de Deus, mas, também, na própria pessoa de Deus. É exatamente aí que começa a batalha espiritual. É aí que o poder das trevas se disfarça como um anjo de luz, e tenta imitar a pessoa e a obra do Espírito Santo. É também o momento em que, pela intuição, tomamos consciência do reino espiritual e da realidade de Satanás e de seus espíritos malignos. O Senhor Jesus ensinou as Escrituras aos apóstolos após o Calvário. Contudo, foi somente depois do Pentecostes que eles se conscientizaram da realidade do reino espiritual. O batismo no Espírito assinala o ponto de partida da batalha espiritual. O crente entra em contato com a pessoa de Deus por meio do batismo no Espírito Santo. Com essa experiência seu espírito é liberado. Ele agora sente a realidade dos fatos e os seres do reino espiritual. De posse desse conhecimento, e é bom lembrar que o conhecimento espiritual não chega de uma vez só, parte dele pode, e frequentemente vem, através de muitas provas, ele se defronta com Satanás. Somente os espirituais conseguem perceber a realidade do inimigo espiritual, e por isso se dispõem a entrar no combate. Efésios 6:12. Essa batalha não se trava com as armas da carne, 2 Coríntios 10h04. Por ser um conflito espiritual, as armas também devem ser espirituais. É uma luta entre o espírito do homem e o do inimigo, é um combate de espírito contra espírito. Antes de alcançar esse estágio em seu caminhar espiritual, o Filho de Deus não entende a batalha dos espíritos nem pode se empenhar nela. Só depois que seu homem interior se fortalece pelo Espírito Santo, é que ele se torna apto a enfrentar o adversário em seu espírito. À medida que cresce espiritualmente, ele começa a descobrir a realidade de Satanás e de seu reino. Aí então torna-se capaz de resistir ao inimigo com seu espírito, e também de atacá-lo. São muitas as razões para tal conflito. A principal tática do inimigo é atacar e bloquear. Satanás muitas vezes perturba as emoções do corpo físico dos crentes espirituais. Ele bloqueia suas ações, e perturba as circunstâncias que os cercam. Outra razão desse conflito é a necessidade de lutar por Deus. Assim como Satanás se opõe a Deus, conspirando no ar e operando na terra, o povo de Deus batalha, empregando o poder espiritual, com suas orações, no sentido de destruir as conspirações e os planos do inimigo. Embora os crentes por vezes não saibam com certeza qual a estratégia de Satanás, nem o que ele está fazendo no momento, continuam na luta, sem lhe dar trégua, pois sabem quem é seu adversário. Além das duas explicações acima, ainda existe outro motivo para o combate espiritual, a necessidade de nos livrarmos do engano de Satanás e de libertar as almas enganadas. Depois do batismo no Espírito Santo, a intuição do espírito dos crentes se torna aguçada e sensível. Apesar disso, porém, eles podem cair no engano. Para que eles não sejam enlaçados nos ardis do adversário, precisam não apenas de sensibilidade espiritual, mas também de conhecimento espiritual. Se ignorarem o modo como o Espírito Santo nos conduz, poderão assumir uma posição passiva, tornando-se cativos do inimigo. O maior erro que os cristãos podem cometer aí é seguirem algum sentimento ou experiência irracional, em vez de se deixarem conduzir pelo seu homem interior. Depois do batismo no Espírito Santo, eles entram na esfera do sobrenatural. Se não reconhecerem as próprias fraquezas, isto é, sua incapacidade de enfrentar o sobrenatural, serão enganados. O espírito do crente pode ser influenciado pelo Espírito Santo ou pelo espírito maligno. Aquele que pensa que seu espírito só pode ser controlado pelo Espírito Santo, mas não pelo espírito maligno, está cometendo um terrível engano. Precisamos nos lembrar sempre de que, além do Espírito de Deus,
Existe também o espírito do mundo 1 Coríntios 2:12, que na verdade é o inimigo espiritual mencionado em Efésios 6:12. Se o cristão não fechar seu espírito para resistir ao maligno, este poderá usurpá-lo, usando de engano e da imitação. Quando um crente se torna espiritual, fica sujeito à influência do mundo sobrenatural. Nesse ponto é de importância vital que conheçamos a diferença entre espiritual e sobrenatural. Se confundirmos um com o outro, poderemos ser vítima de muitos enganos. As experiências espirituais procedem do espírito do crente. Já as sobrenaturais não têm necessariamente a mesma origem. Elas podem emanar dos sentimentos físicos ou do domínio da alma. Jamais devemos interpretar as experiências sobrenaturais como sendo obrigatoriamente espirituais. É preciso examinar nossas experiências para descobrir se elas chegam até nós através dos órgãos sensoriais externos ou do espírito interior. Nada do que emana do exterior é espiritual, mesmo que seja genuinamente sobrenatural. Não devemos aceitar todas as experiências sobrenaturais sem questionamento, porque elas podem ser obra de Satanás. Não importa como estão nossos sentimentos durante essas experiências, nem de que modo os fenômenos aparecem ou se apresentam. Devemos sempre investigar sua procedência. Precisamos observar rigorosamente o mandamento de 1 João 4:1, Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. As imitações do inimigo vão muito além da imaginação do crente. Se adotarmos uma atitude humilde, admitindo que podemos nos enganaremos menos. A batalha espiritual é inevitável justamente por causa das imitações do inimigo. Se não sairmos a campo para enfrentá-lo com nosso espírito, ele virá até nós para sufocar nossa força espiritual. Nesse conflito, o espírito do crente batalha contra o espírito maligno, nosso inimigo. Se, porém, o cristão já tiver sido enganado, terá de lutar para reconquistar a liberdade. Se não, lutará para resgatar outros e impedir que o inimigo o ataque. Quando nos opomos a cada obra e a cada plano de Satanás, estamos tomando a atitude positiva de subjugá-lo. Essas batalhas se travam na força do Espírito. É necessário ter poder para guerrear. O cristão precisa saber lutar contra o agressor, valendo-se do seu espírito. Caso contrário, ele não conseguirá descobrir como o inimigo vai atacá-lo, nem discernir de que maneira Deus vai conduzi-lo na luta. Se, porém, ele estiver andando no espírito, aprenderá a orar incessantemente contra os poderes ímpios, em cada ocasião que isso se fizer necessário. E a cada conflito, seu homem interior se tornará muito mais forte. Ele descobre que, pela aplicação da lei do Espírito, pode vencer não somente o pecado, mas a Satanás também. No trecho das Escrituras em que Paulo trata do conflito espiritual, podemos logo avaliar como é importante a força nesse conflito. Antes de mencionar o problema da batalha espiritual, Efésios 6:11-18, o apóstolo exorta seus leitores a se fortalecerem no Senhor e na força do seu poder, versículo 10. Onde estaria essa força da qual ele fala? No capítulo 3, ele diz, sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, versículo 16. O homem interior é o centro, é o espírito do homem. E é exatamente aí que os poderes das trevas nos atacam. Ora, se o homem interior estiver fraco, tudo mais se tornará fraco. Um espírito frágil produz temor no coração, e assim o crente, automaticamente, fica sem poder resistir no dia mau. Nossa necessidade primordial é ter um espírito firme. Se não entendermos a natureza do conflito, não seremos capazes de resistir em nosso espírito aos principados e potestades. Muitos crentes sentem o espírito livre e leve quando tudo vai bem. Quando surge a guerra, porém, o espírito fica perturbado, temeroso e preocupado, e finalmente sucumbe. E eles não sabem por que foram derrotados. O objetivo de Satanás é derrotar-nos. Para isso, ele tenta atrapalhar a ascensão dos crentes, levando seu espírito a entrar em declínio, a fim de que ele possa ascender. A posição é um fator importante na batalha. Quando o espírito do crente desmorona, ele perde sua posição celestial. Por causa disso, os cristãos devem manter um espírito forte, nunca cedendo nenhum terreno ao inimigo. Depois que o crente espiritual compreende que seu homem interior se fortalece com poder pelo Espírito Santo de Deus, entende que é absolutamente necessário vencer o adversário.
À medida que ele ataca o inimigo com oração e luta, seu homem interior vai ficando mais vigoroso. Do mesmo modo que um lutador desenvolve os músculos no combate físico, a força do espírito do cristão aumenta quando ele combate o adversário. O inimigo desfere um ataque a fim de deprimir seu homem interior, afligindo assim sua alma. Se o crente reconhecer os ardis do seu agressor, não vai ceder em ponto algum. Pelo contrário, irá resistir, e sua alma emotiva ficará protegida. A resistência no homem interior força o inimigo a tomar a posição defensiva. A resistência é um dos elementos indispensáveis no combate espiritual. A melhor defesa é um ataque permanente. Temos de resistir com a vontade e também com a força do espírito. Fazer oposição a ele implica lutar para nos mantermos livres do poder da opressão. Se decidirmos lutar no espírito, derrotaremos o inimigo. Se, porém, lhe permitirmos atacar-nos sem lhe opor resistência, nosso espírito certamente ficará deprimido, definhará bastante. Depois será necessário muito tempo para que ele recupere sua ascendência. Quem não faz oposição ao inimigo, por meio de seu espírito, frequentemente se torna subjugado. Que faremos para resistir? Usar a palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo. Quando o crente recebe a palavra de Deus, ela se torna espírito e vida para ele. Por isso, ele pode usá-la como arma para resistir ao diabo. O crente espiritual sabe tirar proveito da palavra de Deus para rechaçar as mentiras do inimigo. Agora mesmo está se travando uma batalha no mundo espiritual. Embora não a vejamos com os olhos da carne, aqueles que estão buscando o crescimento espiritual sentem-na e provam-na. Há muitos cristãos enganados e acorrentados pelo inimigo, que precisam de libertação. E não é somente do pecado e da justiça própria que eles necessitam ser libertos. Muitos se acham presos por experiências sobrenaturais também, e precisam ser libertos. Devido à curiosidade e à perspectiva de experimentarem sensações agradáveis, os crentes acolhem de bom grado esses fenômenos sobrenaturais. E não reconhecem que eles apenas incham seu orgulho, sem produzir nenhum resultado duradouro em termos de uma vida santa e justa, ou de alguma obra espiritual. Quando os espíritos malignos conseguem enganar o crente, plantam nele uma base. A partir dela, o inimigo gradativamente vai aumentando seu terreno nesse crente, até que por fim o leva a andar na carne. Obviamente, quem se acha acorrentado não pode libertar outros. Só quando o crente se liberta totalmente dos poderes das trevas é que pode vencer o inimigo e resgatar outros. A incidência do perigo de engano aumenta na mesma proporção do número daqueles que experimentam o batismo no Espírito Santo. Hoje temos necessidade de um grande grupo de crentes vencedores, que saibam guerrear, para libertar aqueles que se encontram sob o engano do inimigo. Se a Igreja de Deus não tiver membros que saibam andar no Espírito e lutar por meio dele contra o inimigo, ela será derrotada. Que Deus possa levantar crentes assim.